Eu tenho uma amiga de infância de pele clara, linda, pernas longas, que pode ser sedutora ou doce, mas no jantar de noivado, a babá dela invadiu de repente gritando. Naquela época, troquei a criança, essa moça é falsa. Ao ouvir isso, o salão inteiro ficou em alvoroço. Ela também levou um susto, tremendo toda. Vendo isso, apertei logo a mãozinha macia dela, não tenha medo. Aos 5 anos já percebi que essa velha megera estava tramando algo suspeito. Ah, e adivinha? Eu troquei de volta, a esposa que criei, claro que fui eu quem a salvou. Mas naquela noite, no quarto de casamento, ela, ingrata, me prendeu na cama, os olhos ainda vermelhos, mas me encarando ferozmente, furiosa, como uma gata pronta para sibilar. Shenmue, por que você escondeu isso de mim por 20 anos? Eu provoquei de propósito. Sem responder diretamente à pergunta dela, em vez disso, peguei o celular e mostrei a imagem de um olho trovejante, com uma expressão trágica, dizendo: coisas do passado, você realmente não se lembra? Passado. Você se refere ao passado. Ela fez uma pausa. Tem mais alguma coisa a dizer? Abaixei a cabeça, nada mais a dizer. Por favor, execute logo. Ela se jogou sobre mim, os braços enlaçando firmemente minha cintura, enterrando o rosto no meu peito. A voz suave e pegajosa. Você sabe que quase morri de medo lá no palco hoje. Aperte-me. Apertei os braços. Ela disse, abafada. Mais apertado. Apertei mais um pouco. Ela ergueu o rosto. As bochechas roçando meu queixo, os cílios ainda com lágrimas não secas, mas os lábios levemente curvados. Não importa, nesta vida fui trocada por você, na próxima vida você tem que me encontrar. Ouviu? Ouvi. Então me beije. Rapidamente abaixei a cabeça e a beijei. Ela deu um leve gemido, os dedos apertando minha camisa. Nos separamos quase sem fôlego. Ela encostou o rosto quente na minha nuca, murmurando baixinho. Nunca mais esconda nada de mim. Está bem. E também não coloque mais chocolate debaixo do meu travesseiro. Isso não. Ela me deu um beliscão, depois me abraçou mais forte. Dindongo aqui deseja a todos os estudantes do vestibular que a ponta do pincel leve ao coração, que tenham sucesso nos exames e um futuro brilhante. Início da história. Aos 5 anos, minha noiva de infância nasceu. Minha mãe me arrastou para visitá-la no hospital, com o pretexto de cultivar o relacionamento cedo, mas na época só pensava em pudim. Afinal, a cota semanal era apenas uma porção, mais preciosa que o fim de semana de um trabalhador moderno. Eu olhava para aquela coisa amarelada no prato, quase babando um rio. Mãe, posso comer o pudim antes de sair? Minha mãe não caiu nessa. Pegou-me pela gola e me puxou para fora. Não pode. Você sozinha no hospital. E se aquele canalha for para outra? Agora, imediatamente, venha comigo. Eu fiz andei devagar, e me arrastei para dentro do carro, naquela cadeirinha infantil que me deixava desconfortável. Pudim perdido. Canalha maldito, essa conta eu anoto. No caminho, entediado, perguntei, mãe, o que é noiva de infância? Minha mãe me deu uma olhada, com a boca mais fechada que meu cofrinho. Virei-me para o banco do motorista. Pai, o que é noiva de infância? Meu pai segurava o volante com tanta concentração. Respondeu sem hesitar, não sei. Tudo bem. Vocês dois, quando trocaram os copos no casamento, não estavam assim. Eu me calei. Virei-me para olhar a paisagem pela janela, sem ver a expressão de alívio simultânea dos meus pais. Que coisa! Assim que entramos no quarto de Song-yi, minha mãe correu para o berço como se estivesse sobre rodas. Eu segui com minhas perninhas curtas. Então vi a coisa mais bonita que já vi na vida, mais bonita que pudim, mais bonita que chocolate. Mais bonita que todos os doces do mundo juntos, mais bonita que aqueles bichinhos gorjeantes. Uma pessoa pequenina, muito pequena, dormindo de olhos fechados ali, branca e brilhante. Macia como um bolinho de arroz acabado de sair do vapor. Na hora, mudei de lado. O que é pudim? Não conheço bem, melhor não mantermos contato, senão ela pode ficar com ciúmes. Queria que ela abrisse os olhos para me ver. Então forcei a respiração, fingindo que não estava fazendo esforço. Ela não abriu os olhos. Arrastando os pés pesados, segui meus pais e cumprimentei Song-yi educadamente. Olá, Song-yi. Depois voltei para perto do berço, limpei cuidadosamente as mãos, e toquei levemente o rosto dela. Mais macio que pudim, a sensação era tão boa que quase decolei no lugar. Quem pesquisou essa coisinha? Tão adorável. Então tomei uma grande decisão, fiquei na ponta dos pés.
Coloquei cuidadosamente um chocolate ao lado da mão dela. Primeiro encontro, este é o presente. Você aceitou meu doce, então a partir de agora é minha. Mas o destino não quis assim. O chocolate derreteu de repente, não sei como, aquele chocolate derreteu sem mais nem menos. O líquido de chocolate espalhou-se toda nela, deixando uma cena de crime na sua roupinha rosa, e eu lamentei silenciosamente. Esfreguei com força, mas quanto mais esfregava, mais se espalhava, até que o cobertorzinho ficou coberto de chocolate. Não só não comi o chocolate, como ainda causei uma confusão. Então, rapidamente, olhei em volta com ar suspeito, um olho vigiava, o outro espreitava. Felizmente, os meus pais e a Song Yi não repararam em mim. O meu coração batia como um tambor no peito. Sozinho, fiquei ali, tenso, debruçado sobre o berço. Mal ousava respirar, até que os meus pais me chamaram para ir para casa, mas o meu coração ainda estava inquieto. Com medo de que o segredo fosse descoberto, a Song Yi provocou-me de propósito. O Momo gosta tanto assim da irmã. Queres ficar a viver em casa da Song Yi? A minha casa e a da Song Yi eram vizinhas. Eu assenti com seriedade. Vou morar em casa da Song Yi, pensei comigo. Morar em casa da Song Yi, lavar a roupa da irmã Shi Yi, fazer asneiras. Tenho de encontrar uma maneira de remediar. Esse foi o princípio de vida que aprendi aos 5 anos. A minha mãe olhou para mim, aborrecida. Shenmue, mais vale ficares esta noite no hospital a fazer companhia a Song Yi. Pensei um pouco. Olhei seriamente para minha mãe. Então posso ir a casa comer o pudim e depois voltar? A minha mãe riu-se, contrariada. Não podes. Aqui só estás a dar trabalho a Song Yi. Mas podes ir tomar conta da irmã depois de eles voltarem para casa. Olhei com relutância e culpa para a irmã a dormir no berço. Está bem, então. Volto a ver-te amanhã, irmã Shili. Quando chegasse a casa, ia buscar a minha roupa para lhe dar como compensação. Antes de sair do quarto do hospital, a Song Yi já tinha fechado os olhos a descansar. Na esquina. A minha mãe olhou-me de repente com desconfiança. Por que é que estás tão sossegado hoje? Fizeste alguma asneira? Ela elevou a voz. Amanhã começa a escola. Não acabaste os trabalhos de casa. Com um sentimento de culpa, estiquei o pescoço e respondi baixinho, acabei. Depois, tive uma ideia repentina. Mãe, esqueci-me das minhas coisas no quarto da Song Yi, vou buscá-las. Quando se faz algo errado, deve-se admitir. Vou voltar para pedir desculpa a Song Yi, mas a minha mãe nem me estava a ouvir. Ela olhava fixamente para uma direção e a sua expressão mudou instantaneamente. Shen Xing. Vi o ex-marido da Songmo. Vem comigo espreitar. Depois, baixou-se e instruiu-me. Shenmo, fica quieto ao pé da Song Yi. O teu pai e eu vamos buscar-te daqui a um bocado. Senta-te sossegado aí, não perturbes o sono da Song Yi. Ela ia ver o que aquele homem de merda vinha fazer ao hospital. Antes de eu acabar de falar, a minha mãe já tinha puxado meu pai e desaparecido num instante. Esbocei um sorriso. Plano perfeito. Eu ia esgueirar-me de volta, mas acabei por ver uma silhueta que me gelou o sangue. Uma mulher suspeita saiu do quarto da Song Yi com um bebê ao colo, e parecia-se com os 5 anciãos do Salão das Almas. A gaguejar, não parecia nada de confiança. Lembro-me muito bem. No quarto só estavam a Song Yi e a irmã Shi Yi. Arregalei os olhos, sem piscar, e vi aquela mulher a levar o bebê para o quarto ao lado, à direita. Droga, a irmã Shiri foi roubada. A minha futura esposa foi vítima de uma conspiração do destino. Há um ladrão. Disparei a correr para o quarto. Quando cheguei ao berço, vi lá um bebê deitado. Não consigo distinguir a aparência dos bebés, mas reconheci a roupinha rosa que eu tinha sujado. Tentei rasgar a roupa do bebê, mas não consegui. O cobertor rosa tinha uma mancha de chocolate, mas a roupa rosa estava limpa, sem qualquer marca. Fiquei furioso. De quem é este bebê? Não quero trocar com eles. Não quero. Por que é que a minha irmã Shiri tem de ser trocada? Olhei para o berço onde o bebê dormia. Lembrei-me do aviso da minha mãe para não perturbar. Andei em círculos, desesperado, até que, rangendo os dentes, tomei uma decisão. Vou trocar a irmã Shiri de volta. Meti mãos à obra e imitei a maneira como a minha mãe pegava nos bebés. Olhei imediatamente para a roupinha rosa manchada de chocolate. Ela estava deitada num cobertor azul. Apressei-me a trocar os 2 bebés. Usei o cobertor com chocolate para embrulhar a verdadeira irmã Shi e levá-la de volta. Foi uma correria.
Quando finalmente a coloquei de novo no lugar, já estava exausto e a transpirar. Apoiei-me no berço dela a recuperar o fôlego. Mesmo assim, ela nem abriu os olhos para me ver. Murmurei baixinho: se não te trouxesse de volta, vais crescer na casa dos outros. Não gosto de ficar em casa dos outros. Também não quero que a irmã Shirley fique em casa dos outros. Ao olhar para a roupa dela, amarrotada e suja, estava preocupado, quando ouvi de repente a voz suave da Song-yi. Momo, por que voltaste? Olhei para ela com olhos suplicantes e decidi confessar tudo. Song-yi, desculpa. Sujei a roupa da irmã Shirley. Queria dar-lhe chocolate. O chocolate derreteu e sujou-lhe a roupa e o cobertor. Desculpa. Estendi o dedo a apontar para a mancha castanha. Antes de acabar de falar, uma mãozinha agarrou suavemente o meu dedo. O meu coração derreteu naquele instante. Pensava que a Song ia torcer-me as orelhas como a minha mãe, mas ela apenas soltou uma risadinha. Não tem problema. Shi-yi gosta muito de Mumu. Corri apressadamente até onde Song-yi estava. Tem certeza de que não tem problema? Posso lavar a roupa da irmã Shi-yi. Song-yi afagou minha cabeça. Não tem problema mesmo. A Wang vai lavar a roupa da Shi-yi. Wang? Sim, a própria Wang. Aquela que tentou trocar a irmã Shi-yi. A Wang da casa do Song-yi. Eu ia contar ao Song-yi que a Wang era uma pessoa má, quando a porta se abriu e minha mãe entrou furiosa. Aquele idiota do Gubai, escondendo-se e fazendo não sei o que. Vou xingá-lo. Ela não se defendeu, como se estivesse esperando alguém. Depois, ela viu alguém. E riu como uma louca. Só de pensar no Shenmue e naquela paciência fingida já fico irritado. Shenmue olhou para a amiga furiosa. E, em vez disso, tentou consolá-la. Por que se irritar com ela? Ela está só tentando causar problemas. Não precisa se abalar com esse tipo de pessoa. Ela saiu da cama e foi brincar com o bebê no berço. De agora em diante, todos os meus bens serão da Shi-yi. Como é difícil dividir os bens no divórcio, decidiram transferir tudo para o nome da criança. Quando ela for adulta, darão a ela. Eu inclinei a cabeça, sem entender o que os adultos diziam, apenas olhando fixamente para a criança que de repente abriu os olhos. Os olhos dela eram mais bonitos que minhas bolinhas de vidro. Com certeza a Wang viu que a irmã Shi era bonita e quis trocá-la com o Song-yi. Hehe, ainda bem que eu troquei de volta às escondidas, sabendo que nunca houve um venerável, se possível. Talvez minha sabedoria de elite pudesse preencher essa lacuna. 10 anos se passaram num piscar de olhos, e Song-Shi chegou à idade em que todos a chamavam de mãe. Eu costumava ir à casa vizinha do Song-Yi para cuidar da irmã Shi, de ajudá-la a lavar roupa, passei a ajudá-la com a lição de casa, e depois a afastar seus pretendentes. Para evitar que ela se viciasse em jogos, cheguei a deletar o save do Terraria que ela tinha. A área de serviço só aumentava com os anos. Hoje era a festa de aniversário de 10 anos da Shi. Comemorávamos num hotel no centro da cidade. A Song-Shi de 10 anos usava um vestido branco de princesa. Com uma tiara de diamante no cabelo trançado, parecia uma princesinha saída de um livro de contos de fadas. Eu estava no camarim esperando os adultos com ela. Mas, em vez dos adultos, quem apareceu primeiro foi a Wang da casa dela. Eu encarei aquela mulher com desconfiança. Eu mesmo a vi batendo na filha dela na cozinha, às escondidas. Depois que a denunciei, na frente de 5 pessoas, ela bateu ainda mais forte. Mas com a própria filha ela era impiedosa. Desde então, aprendi a me calar e fingir que não vi nada. Ela tirou uma caixa de presente bonita, abriu e entregou a Shi ao meu lado. Shi, este é o presente de aniversário de 10 anos que a vovó Wang preparou para ti. Vê se gostas. Dentro da caixa está uma caixa de música. No centro, uma bailarina de porcelana girava. Era bonita e aparentemente inofensiva. Suspirei aliviado. Relaxei e me recostei na cadeira. Pelo menos ela se comportou. Shi pegou o presente surpresa. Obrigada, Wang. Gostei muito deste presente. O acidente veio inesperado. Pá, ninguém esperava que a Wang ruim, atrás da Wang, derrubasse a mão da Shi de repente. Com os olhos vermelhos, ela gritou. Isso é meu, mãe. Você não disse que me compraria uma caixinha de música se eu tirasse o primeiro lugar? Por que virou presente de aniversário da Song-Shi? Ela ainda falta uma semana. Olhando para a pilha de presentes de aniversário atrás de Song-Shi, as lágrimas finalmente rolaram. Hoje também é meu aniversário. A Song-Shi tem tudo. Por que ainda tem que roubar meu único presente? Mãe,
Quem é sua filha, afinal? A delicada caixinha de música rolou no chão. Ninguém se preocupou em pegá-la. Levantei-me e coloquei Chii atrás de mim. Saiam! Cadê os seguranças? 1 ano de 24 meses de salário foi jogado fora? Hora de retribuir a lealdade. Levem os dois para fora. Wang, seu presente, nossa Chii não merece. Leve-o de volta para sua filha. Chii sempre foi bem protegida por nós. Então, subiram 18 homens de terno do andar de baixo. Perguntaram o que eu queria fazer. Song Chii parecia assustada. Ela segurou a manga da minha camisa sem saber o que fazer. Shenmo, ela está sofrendo muito. Na visão dela, se não fosse uma grande injustiça, ninguém falaria assim com a própria mãe. Suspirei levemente e disse a ela seriamente, Chii, não importa o quanto ela sofra, não tem nada a ver conosco. Com o tempo, fui entendendo melhor o que aconteceu naquele ano. A Wang trocou as crianças. Não porque achasse a Chii bonita, mas porque planejava substituí-la pela própria filha. Depois, fiz secretamente um teste de paternidade entre Chii e Song Yi. O resultado, em preto e branco, confirmou que a Chii que cresceu conosco era verdadeira. Legítima, sem dúvida. Quanto ao modo como a Wang trata a própria filha, é problema dela. Não contei aos meus pais o que aconteceu naquela época. Afinal, Chii cresceu conosco, uma babá não causaria grandes problemas. Suas más intenções só lhe trariam problemas. Wang Huin, você não vê como você é. Você acha que merece usar as coisas que eu compro? Você nasceu para esse destino. Como pode se comparar a Chii? Um tapa forte caiu sobre a garota magra. Eu observei em silêncio. Wang, se queres repreender a tua filha, vai para casa fazê-lo. Não venhas fazer isso diante de nós. Parece que somos nós a maltratá-los. A vovó Wang, que antes era arrogante diante da própria filha, virou-se para nós com um sorriso forçado. Desculpem, desculpem. Nós interrompemos a festa de aniversário de Chii. Senhor Shenmon, vamos embora agora. Ela pegou a caixa de música do chão com carinho. Segurou-a com as duas mãos diante de Chii e suplicou, Chii, isto foi especialmente escolhido por mim para você. Não dê ouvidos às bobagens de Huin. Foi ela quem escolheu para a própria filha biológica. Gastou 1 mês de salário nisso. Wang Huin, que levou um tapa forte, apenas observava tudo em silêncio. Sentiu um pouco de dó. Chii não precisa dessas coisas. Wang Ma, leve sua filha e vá embora. Chii não está errada. Huin também não. Errados estão os adultos que escondem interesses próprios e más intenções. Chii pegou um bolo aleatório da pilha e o entregou a Wang Huin. Hoje também é seu aniversário. Aqui para você. Wang Huin ficou vermelha de vergonha. Ela olhou para os olhos claros de Song Chii. Sentiu-se ainda pior do que antes. Não quero seu bolo. Ela não é uma mendiga. Pá. Outro tapa forte nas costas. Wang Ma pegou o bolo rapidamente. O sorriso no rosto estava mais radiante do que no dia do pagamento mensal. Obrigada, Chii. Wang Ma. Como criei uma ingrata como você? Rápido, agradeça a Chii. Fui eu quem lembrei. Wang Ma, não importa o que diga, Huin continua sendo sua filha. Wang Ma não se importou. Minha filha é. Sim, 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 todas são suas filhas. Por que a filha dela tem que sofrer? A filha biológica dela está na família Song sendo uma jovem dama. Não disse mais nada. Acenei para os seguranças arrastarem a mãe e a filha rapidamente. A festa de aniversário de Chii não podia ser arruinada por eles. Antes de sair, vi o Huin. Um olhar cheio de ódio caiu sobre mim. Fiquei confuso. Quem te tratou mal foi sua própria mãe. Por que você me odeia? Eu só estava passando por aqui, um mero espectador, ok? No ano do vestibular de Chii. Voltei às pressas do exterior. Assim que entrei, minha mãe me puxou pela orelha para uma reunião de pré-combate. Chii tem voltado muito tarde estes dias. Você vai segui-la hoje, vê se ela está em perigo. Eu divagava pensando. Faz tempo que não nos vemos. Será que Chii sente minha falta? Shenmon, você está me ouvindo? Esfreguei a orelha vermelha e concordei sem jeito. Ouvi. A senhora quer que eu observe se Chii sofreu bullying na escola. O que mais? Diga. Vou anotar. Minha mãe continua com o temperamento explosivo de sempre. Olhei para meu pai pedindo socorro. Ele fingiu não ver, como fazia há anos para me enganar, contanto que minha mãe não saísse perdendo. Meu pai era só um pano de fundo. 20 anos de desempenho estável. Suspirei. Mãe, o que a senhora quer dizer?
Minha mãe de repente ficou misteriosa. Shi está na adolescência. Adolescentes têm forte rebeldia. Eu e seu pai Song não ousamos perguntar. Você vai sondar se Shi está namorando escondido. Embora vocês tenham sido arranjados como promessa de casamento infantil, eu e seu pai Song somos pais abertos. Se vocês não ficarem juntos, não vamos forçar. Eu ri com ironia. Senhora Wenfu, vocês não ousam perguntar. Por que eu tenho que perguntar? Pegam um filho para servir de bucha e pedir fofoca, não é? E desde quando eu não gosto da Shi? Minha mãe respondeu com toda a razão, porque queremos ser os pais mais compreensivos no coração de Shi. Não podemos ser os vilões. Se Shi se rebelar, não sairemos perdendo. Ao pensar que Shi poderia estar namorando, senti um incômodo no fundo do peito. Deixei escapar. Mãe, com um irmão tão excelente como eu na frente, como a Shi iria se interessar por colegas de classe? Eu e Shi temos um compromisso. Subir para trocar de roupa e me preparar para buscar Shi na escola, depois levá-la para jogar um jogo a noite toda e relaxar bem. Wenfu olhou para os passos atrapalhados do filho e, confusa, olhou para o marido. Ele não acabou de trocar de roupa? 15 minutos depois, apareci na sala de estar renovado dos pés à cabeça. Minha mãe espirrou com um perfume forte. Shenmue, você está planejando abrir uma perfumaria? Quantos frascos de perfume você borrifou? Os peixes no aquário vão morrer sufocados. Ajustei a gravata sem jeito. Firmei. Vou buscar Shi na escola. Não posso passar vergonha para ela. Claro que preciso me arrumar bem. Com medo de minha mãe continuar perguntando, peguei as chaves do carro e saí correndo. À noite, comi fora com Shi. A princípio, pensei que minha mãe e o pai Song estivessem preocupados à toa, mas ao sair do portão da escola, Shi seguiu na direção oposta de casa. Entrei em pânico e rapidamente coloquei os óculos escuros para segui-la. No café, observei semicerrando os olhos o homem de meia-idade do outro lado de Shi. O rosto dele era claramente uma cópia do ex-marido canalha de Song Yi. Esse velhaco ainda tem coragem de vir? Shi, o que você e sua mãe decidiram? Ele aceitou me ver? Olhou ansioso para Song Shi, a avidez em seus olhos impossível de esconder. Na época, todos os bens foram deixados para a ainda não nascida Song Shi. Desde então, seu padrão de vida despencou. Não que ele não tenha se arrependido. Só que Shenmue era implacável e nem sequer lhe dava chance de se encontrarem. Song Shi olhou para ele com uma expressão vazia. Minha mãe não vai te ver, e eu também não vou te reconhecer. Se você vier me procurar de novo, vou mandar o jurídico da empresa da minha mãe te processar. Era a terceira vez que aquele homem a procurava. A vida dele tinha família e amigos. Não precisava de um pai que nunca tinha visto se intrometer. Eu estava ali por perto, ouvindo escondido, e assenti com satisfação. Sem mim, você não é nada. Afinal, Song Shi só tinha 18 anos. Ela ficou coberta de suor frio de susto. Mas mesmo assim respondeu com teimosia. Tudo que tenho foi minha mãe quem me deu. Não tem nada a ver com você. Desde que se lembrava, o mundo dela sempre foi só a mãe, Song Yi, e o tio. Além do irmão Shenmue, Gubai riu de raiva. Está bem, está bem, está bem. Quero ver se você vai continuar com essa boca dura depois de se formar na faculdade. Depois de se formar na faculdade. Era o dia combinado entre ele e Shenmue. Ele encarou Song Shi com ferocidade. Um dia você vai se ajoelhar e me implorar. Mas, convenhamos, mesmo sendo filha dele, Song Shi era 1000 vezes melhor que o Wang Huin. Não aguentei mais. Tirei os óculos escuros e joguei direto na cabeça de Gubai. Quem você está ameaçando? Acha que as equipes de advogados das famílias Shen e Song são enfeite? Pensando numa cooperação que estávamos negociando, aproveitei para dar o golpe final. Senhor Gu, minha empresa não vai considerar fazer parceria com a sua. Quando estudava no exterior, eu e meu colega de laboratório fundamos uma empresa. Do início ao IPO, gastei incontável esforço. Por isso fiquei quase 2 anos sem voltar ao país. Mas isso não importa. O que importa é que quem ousar mexer com Shi vai ver comigo. Shi me olhou com surpresa e alegria, sem mais nenhum traço de medo. Irmão Shenmue, sinto tanto a sua falta. Tão simples. O ex-marido de Song Yi provavelmente também estava envolvido nisso. Gubai não presta. Ele é um verdadeiro animal. Olhei para Shi com o coração apertado. Não tenha medo. Vamos para casa. Da próxima vez que sair, lembre-se de levar seguranças.
Não é para eles receberem salário de 12 meses por ano e ficarem à toa. Não se sacrifique por nada. Shi assentiu com força. Voltamos correndo para casa. Por coincidência, Song-yi também estava lá. Ela nos olhou surpresa. Momo, não disse que iam comer fora hoje? Por que voltaram tão cedo? Normalmente, os outros é que bajulavam Shi. Não havia ocasião para ela precisar fazer queixa. Mas eu era diferente. Desde pequeno, eu era mestre em jogar a culpa nos outros. Song-yi, o Gubai foi perturbar a Shi. Ele mandou ela te contar que queria morar com o pai. Queria que a Shi te forçasse a se reconciliar, lembrando da relação entre Gubai e Wang Ruin. Bati na mesa, escolhendo bem as palavras. Desde o dia da festa de aniversário de 10 anos da Shi. Toda vez que vejo a Wang Ruin, ela está com uma cara sombria. Ela é inocente. Mas a Shi é mais inocente ainda. Eu já desconfiava do plano completo do Gubai e da mãe Wang. Trocar o bebê real pelo falso. Só que o meu chocolate atrapalhou. Pensando nisso, olhei para Shi, que estava com uma expressão ingênua, e senti um arrepio. Se naquele eu não tivesse derramado chocolate na Shi, agora estariam tratando bem uma impostora. O rosto do tio Song mudou bruscamente. Ela puxou a filha e examinou dos pés à cabeça. O olhar mais forte que um raio-x. Shi, você está bem? A mamãe vai buscar justiça para você. Com tanta preocupação da mãe, mesmo sem ter sofrido nenhum dano real, os olhos de Shi ainda ficaram vermelhos. Mamãe, ela disse, se eu não fizer o que ela mandou, você vai me abandonar. Ela disse também que você vai se arrepender. O tio Song sempre foi de emoções estáveis, mas desta vez tremeu de raiva. Pela primeira vez desde o divórcio, discou aquele número. Gubai, você é um animal? Ameaçar a Shi, que é uma criança. Que coragem é essa? Se tem coragem, vem para cima de mim. Se você ousar atrapalhar o vestibular da Shi, não se importe se eu fizer tudo virar pó. Faltavam apenas alguns dias para o vestibular da Shi. Gubai vir procurá-la justamente nessa hora, nem precisava pensar para saber que não era de boa intenção. Mesmo que a filha fosse mal no vestibular, o tio Song tinha condições de mandá-la para o exterior, mas ela não queria que o esforço da filha fosse em vão. Do outro lado da linha, Gubai nem pestanejou, suas palavras transbordavam a arrogância de quem conseguiu o que queria. Tio Song, vou fazer questão de que sua filha não preste o vestibular. Eu disse que você ia se arrepender. O tio Song revidou. Gubai, você só sabe ameaçar uma criança mesmo. Depois de tantos anos, você continua o mesmo covarde e incompetente. Você não vai ter chance de ver minha filha. Ela desligou o telefone com raiva. Shi, vou ficar em casa com você estes dias. Shi era aluna de artes. O sonho dela era ser uma pintora livre e apaixonada. Eu gostava muito da vivacidade e cor brilhante nos quadros da Shi. Tinha muita vitalidade e poder de expressão, igual a ela. A mãe Wang, que não se sabe quando veio escutar escondida, tinha uma expressão de compaixão ao olhar para Shi, e disse com os dentes rangendo, Shi se esforça tanto. Como pode não prestar o vestibular? Diferente da Wang Ruin, que é preguiçosa e enganadora. Não adianta estudar. Quando ela fizer 18 anos, vamos mandá-la trabalhar. Sem estudar, não tem futuro. Song-yi é tão ambiciosa, se soubesse que a filha biológica dela. Ela nem fez o vestibular, com certeza gostaria mais da sua Shi, a sua Shi. É a pessoa mais excelente. Como é que o Wang Ruin merece tudo isto? Eu ouvi as palavras da mãe Wang. E olhei para ela com um significado profundo. Mãe Wang, às vezes nem eu sei quem. É a sua filha. É tão tolerante com Shi, mas tão severa com Ruin. Não importa o que diga, Ruin é sua filha. Deixe-a terminar a faculdade, para que no futuro possa arranjar um bom emprego. A desvalorização dos diplomas parte do princípio de que se tem um diploma. Se não fosse para cuidar da sua filha, ela já não estaria há muito tempo como empregada ao lado de Sumo. Se Ruin fosse tão excelente e sensata quanto Shi, como é que a teria deixado ir tão cedo trabalhar? Claro que não. A filha de Shenmo só pode ser pisada pela sua Shi. Por mais dinheiro que Shenmo tenha, e daí? No futuro, não será tudo dela? Ao ver Wang Ruin voltar sozinha depois da escola, sua expressão mudou na hora. Onde é que foste vaguear? A Shi já voltou há muito tempo. O que andaste a fazer lá fora? Wang Ruin, estou a avisar-te, se te meteres em confusões lá fora, não me procures mais. Diferente da última vez que viu Wang Ruin, os seus olhos já não tinham aquele brilho de resistência. Apenas olhou para a mãe Wang com indiferença.
Já acabaste de falar? Faltam poucos dias. Assim que os exames terminarem, ela poderá fugir daqui. A mãe Wang, furiosa e irritada, gritou: Ugly Ruin, de que é que te orgulhas? O que é que tens para te orgulhar? Comes da minha comida, vestes as minhas roupas, gastas o meu dinheiro. Faço-te fazer o que eu quiser. Para quem estás a fazer essa cara feia? Agarrou na orelha de Wang Ruin e, resmungando, voltou para o quarto das empregadas. Suspirei, sem saber como avaliar aquilo. Quem faz o mal, a si mesmo fará. A pena é apenas para Wang Ruin ter calhado numa mãe assim. Na vida anterior, deve ter destruído a Via Láctea. Quanto aos dias do vestibular, nós 4 montamos guarda a tempo inteiro. Com medo que lhe acontecesse algum imprevisto. Aquele aparato era mais exagerado do que escoltar um tesouro nacional. No último exame, o de inglês, nós, entediados e nervosos, esperávamos à porta do local de prova. De repente, uma rapariga desvairada veio a correr, aos gritos, tentando entrar no local de prova. Foi travada por 2 seguranças. Por favor, deixem-me entrar. Não foi de propósito que me atrasei. A minha mãe prendeu-me em casa. Vinha a correr. Ela nunca imaginou que a sua própria mãe tramaria contra ela no último exame. Se ela fosse para a faculdade, não conseguiria escapar àquela família sufocante? Os seguranças, ao verem a rapariga coberta de suor, ficaram com o coração apertado. Mas não havia nada a fazer. Desculpa, colega, são as regras. Não podemos deixá-la entrar. Se perdeste esta oportunidade, só para o ano que vem. Wang Ruin, exausta, desatou a chorar à porta. Em colapso, gritou com a mãe Wang, que chegará apressada. A culpa é toda tua. Se não fosse por ti, como é que eu não teria conseguido fazer o exame? A minha nota dava para entrar numa universidade muito boa. Só queres destruir a minha vida inteira. Os seus olhos estavam cheios de ódio. Eu odeio-te. A mãe Wang deu-lhe uma bofetada. Estás a rebelar-te? Criei-te tão grande, não sabes agradecer e ainda me odeias? Não passas de uma ingrata que nunca se domará. Uma criança dessa idade já é crescida, se falarem com calma, elas entendem. Filha, não importa o que digam, ela é a tua mãe. Falem com calma. Os meus pais e Song Yi franziram a testa a olhar para aquilo. A minha mãe sugeriu com delicadeza, esta mãe Wang, nestes anos, tem estado cada vez mais desregrada. Apesar de se dedicar à tia Xi, como é que pode tratar assim a própria filha? Song Yi massageou as têmporas, com dor de cabeça. Da primeira vez que bati na filha, avisei-a. Resultado? Ela piorou, bati em segredo com mais violência. Não pensei em despedi-la? Mas ela é muito dedicada à tia Xi, faz tudo pessoalmente. Depois, experimentei algumas empregadas. Nenhuma era tão cuidadosa como ela. Trata a tia Xi como se fosse sua filha biológica. Não, nenhuma filha biológica é tratada assim. Só pude aumentar-lhe o salário vezes sem conta. Ela suspirou de alívio. Agora que a tia Xi vai para a universidade, tenho motivos para despedir. Se não fosse o comportamento da mãe Wang ser demasiado perturbador, ela não teria chegado a este ponto. Viveram juntos 20 anos, já não é diferente de ser família. Talvez estivéssemos demasiado perto e Wang Ruin nos viu. Ela, como uma louca, correu na minha direção. A culpa é toda tua. Se não fosses tu, Song Yi seria uma tola ingênua, não seria tão excelente. A minha mãe nunca nos compararia. Achei-a irracional. A tia Xi é excelente. É exatamente como a tua mãe. Não era igual? Tantos anos. E a mãe Wang nunca descobriu que a filha que criava era verdadeira. Claro que eu também não sou boa pessoa. Enquanto ela não dissesse, eu fingia que não sabia. Se ela não tivesse a intenção de fazer o mal, não teria tido seu castigo mais tarde. Tudo foi obra delas mesmas. Não podem culpar ninguém. Se ela quisesse fazer alguma loucura, eu plantava-a na terra para receber compensação e ainda ganhava 2.000 de subsídio. No dia em que chegou a carta de admissão da tia Xi, exatamente no seu 19º aniversário, que também foi o nosso noivado, e comemoramos novamente naquele hotel no centro da cidade. Song Yi anunciou na hora a lista de heranças que Xi iria receber. Os meus pais, com medo de ficar atrás, também quiseram mostrar-se. Como se quisessem dar a Xi todas as coisas boas que acumularam ao longo dos anos. Lojas, carros de luxo, joias, bolsas, ouro e ações. A lista do Dot era tão longa que parecia mais impressionante do que a lista de compras do Double Eleven.
Sob o palco, houve surpresa e votos de felicidades. Eu olhava para a deslumbrante e encantadora Chii de hoje, com tanto amor nos olhos que quase transbordava. Esta é minha noiva. A minha noiva, criada desde pequena. Ao pensar nos dias futuros ao lado de Chii, o meu coração saltava de alegria. Até o meu sócio comentou que nunca tinha visto tantos sorrisos no meu rosto. Eu respondi com orgulho. Esta é a minha noiva, que crio desde os 5 anos. Dos 5 aos 24, a vida inteira foi preenchida pela presença da Chii. Ela é a minha melhor amiga e a única pessoa que amo. No palco, os pais de ambas as famílias tinham lágrimas nos olhos. Enquanto eu abraçava Chii, imerso nos votos de felicidades, algo inesperado aconteceu. A dona Wang apareceu de repente, vinda não sei de onde. Ela subiu ao palco e arrancou das mãos da minha mãe a lista de presentes. Finalmente esperei por este momento, disse ela, como se estivesse louca. Empurrou a rapariga magra que a acompanhava para a frente de Song Yi. Song Li, eu fui a empregada, mas a minha filha é quem vai herdar os teus bens. E mais, vai casar-se com o jovem da família Shen. Todos estes dotes são nossos. Não esperavas, pois não? Naquela altura, as duas crianças foram trocadas. Por que é que a tua filha há de ser uma senhorita nobre e rica, enquanto a minha filha tem de viver uma vida miserável? Esta sim é a verdadeira filha da família Song. A tua filha nem sequer fez o exame de admissão à universidade, só pode trabalhar numa fábrica. Já a minha Chii tem um futuro brilhante pela frente. Houve um alvoroço geral, especialmente entre os meus pais e Song Yi. Eles claramente se lembraram do tratamento cruel que a dona Ug dava a Wang Ruin. Pálidos e incontrolavelmente nervosos, ouviam-se murmúrios por todo o lado. Olhares de avaliação percorriam Chii e Wang Ruin, como se estivessem a fazer um teste de ADN a olho nu. Apertei os dedos de Chii para tranquilizar. Não tenhas medo. Tu és filha de Song Yi. Fiz um teste de paternidade. Mesmo com o meu consolo, Chii ainda estava um pouco perdida. Abriu a boca como se quisesse dizer algo. Mas no fim não disse nada, e ficou calmamente atrás de mim. Eu segurei-a pela mão. Caminhamos lentamente em direção aos nossos pais. Song Yi sentiu uma pontada no peito de tanta raiva. Respirou fundo. Dona Wang, essa piada não tem graça. Chii é minha filha. E não tem nada a ver contigo. Como poderia não ser sua filha, a quem criou desde pequena? Ela só tinha esta filha. Song Yi não conseguia aceitar de forma alguma. A dona Wang viu a sempre orgulhosa Song Yi, prestes a desmoronar-se, e o sorriso nos seus lábios aumentou. Ela intensificou a provocação a Song Yi. Tu, Song Yi, não te gabas de ser uma pessoa discreta e elegante? Como é que não consegues aceitar que a filha que criaste não é tua? Mas não faz mal, afinal de contas é filha do Gubai. Song Yi. Se não fosse por teres insistido em divorciar-te do Gubai naquela altura, a minha filha nunca teria a oportunidade de se tornar a senhorita da família Song. Tudo isto foi culpa tua. Por mais excelente que sejas, Dona Wang, acabaste por trabalhar para mim. Song Yi estava com o coração dolorido pela descaradez da Dona Wang. Dona Wang, estiveste na família Song durante 20 anos e nunca te tratamos mal. Não tenho nenhuma rixa contigo. Por que é que me queres prejudicar assim? Os olhos da Dona Wang também brilhavam com ódio. Eu e o Gubai fomos colegas de secundário. A família dela pagou as minhas propinas da universidade. Ela disse que depois de se formar, casaríamos. Mas depois virou-se e casou contigo. Claramente foste tu a intrusa na nossa relação. Suportei a humilhação durante 20 anos à espera deste momento. Song Yi, a minha filha também é filha do Gubai. Não criaste em vão. Se não, por que é que o Gubai concordou tão facilmente em deixar todos os bens para as crianças naquela altura? Por que tudo voltaria para as nossas mãos? Incluindo os teus bens. Ela empurrou Wang Ruin para Song Yi. Olha, aí está a tua filha. Leva a tua filha ingrata e vai-te embora. Não estragues a nossa festa de noivado. Apressei-me a interrompê-la, em voz alta. Vovó Wang, naquele tempo trocaste as crianças. Ninguém imaginava que sérias tão malvada, mas eu vi. Por isso, mal viraste as costas. Eu troquei a Chii de volta. Disse eu, pausadamente, a que trouxeste aqui é a tua verdadeira filha. A Chii não tem nada a ver contigo. A expressão de alegria extasiada da vovó Wang congelou-se instantaneamente no rosto, substituída pela expressão de surpresa e alegria de Song Chii. Ela é de facto a tua filha, vovó Wang. Do princípio ao fim.
A tua filha esteve sempre ao teu lado. Nunca imaginei. E quem menos conseguia aceitar isto? Era o Gi-Huin. Ela não se zangou com a mãe, mas sim comigo. Tudo culpa tua, Shenmue. Por que és tão malvado? Já que viste a minha mãe a trocar as crianças, por que não disseste uma palavra e nos trocaste de volta? A sua voz embargada, as lágrimas escorrendo sem parar. Shenmue, tu és quem eu mais odeio. Tu só precisavas de dizer uma palavra para mudar o meu destino. Por que és tão indiferente? Enquanto falava, avançou na minha direção, estendendo as unhas para me arranhar o rosto. Olhando para a garota desmoronada à minha frente, senti apenas alívio em meu coração. Menos mal que a troquei de volta. Depois, ouvindo suas declarações absurdas, quase perdi as batidas do coração no peito, com vontade de descer do 28º andar até o térreo. A frustração de não conseguir enfiar a mão pela tela. Espera, sou o protagonista masculino. Então tá, de boa. Levantei o braço para bloquear os arranhões dela e, em seguida, com um tapa, a derrubei no chão. Na sequência, dei um chute certeiro no peito para afastá-la. Por que eu deveria explicar? Minha voz se tornou fria. Se sua mãe não tivesse desejos egoístas, nada disso teria acontecido. E se eles quisessem machucar Shi? Esse risco eu não posso correr. Wang Huiyin caiu no chão e soltou uma gargalhada, uma risada cheia de sarcasmo. Ela, Shi, tem tudo. Por que ainda precisa roubar o pouco de amor materno que me resta? Ela balançou a cabeça, como se estivesse rindo de si mesma. Haha, eu sempre achei que não era boa o suficiente. Afinal, tudo estava errado. Tia Wang finalmente entendeu, mas seus olhos não tinham nenhum arrependimento. Em vez disso, ela se virou e agarrou Gubai, gritando: Você não disse que era infalível? Quando Song Yi estava dando à luz naquela época. Você não os afastou de propósito? Como um garotinho conseguiu trocar nossa filha de volta? Gubai revidou sem medo. Idiota, a culpa é sua, sua burra. Como você não reconheceu sua própria filha? A cena virou uma confusão total, mais emocionante que as brigas de um programa de variedades. No final, Gubai estava com o rosto todo arranhado. Tia Wang ria e chorava ao mesmo tempo, e pela primeira vez teve um semblante amigável para Wang Huiyin. Huiyin, foi tudo por você. O rosto de Wang Huiyin estava vazio, sem nenhum traço de interesse próprio da idade. Por mim? Haha, você destruiu minha vida. Diz que é por mim, mas é por si mesma. Não vou te perdoar. Também não vou mais voltar. Já que você nunca quis que eu fosse para a faculdade, vou trabalhar em outra cidade. Tia Wang a abraçou para impedi-la de ir. Foi tudo por você, minha filha. Depois, olhou para tia Wang e Gubai, que estavam se agredindo. Acenei com a mão para os seguranças expulsarem os três. Em seguida, levantei meu copo para todos os presentes. Desculpem por interromper a diversão de todos. Vamos continuar. O meu noivado com Shi, que também é uma ocasião de negócios e parcerias entre as duas empresas. Tudo rapidamente voltou ao normal, como se a confusão anterior nunca tivesse acontecido. Mas todos sabiam. A vingança da família Song estava apenas começando. Na noite seguinte ao banquete, Song Yi iniciou uma vingança implacável. Atacou a empresa de Gubai sem medir custos, roubando seus negócios como se não houvesse amanhã. Logo ouvi a notícia da falência de Gubai. Já tia Wang, sob forte choque, enlouqueceu completamente. Passava o dia inteiro repetindo que sua filha era uma mocinha da alta sociedade. No final, Wang Huiyin, de cara impassível, a internou em um hospital psiquiátrico. Rapidamente, ela adoeceu gravemente. Na hora de assinar o termo de desistência do tratamento, Wang Huiyin nem levantou os olhos. Foi tão rápida quanto assinar um comprovante de entrega. Depois, foi direto para a cremação. Quando ouvi essa notícia, instintivamente, abracei com força a adorável pequena Shi. Ela me olhou com uma expressão confusa e ingênua. Irmão Shenmue, o que foi? Balancei a cabeça. Nada não. É que estou muito grato. Grato por, naquela época, eu não ter fugido do erro. Grato por termos crescido sempre ao seu lado. Os erros, no fim, são corrigidos. Mas os danos não podem ser apagados. Se naquele dia, ao ver a roupa limpa em Wang Huiyin, eu tivesse escolhido deixar o erro continuar, tenho medo de que teria me arrependido a vida inteira. Se tia Wang não tivesse pensado nesses caminhos tortuosos e tivesse criado bem sua filha, seu fim de vida não teria sido tão miserável. A vida, no final das contas, o que se busca é uma consciência tranquila. O pudim também. Fim. A isquemia aguda do Jindong aliviou. Onde quer que você veja este vídeo,
Por favor, identifique o pequeno mestre Dindon Bangkok. Obrigado a todos por assistirem em Doce Pudim. Meu nome é Shenmue. A coisa mais vantajosa que já fiz na vida não foi abrir o capital da empresa, nem tocar o sino para a abertura de capital. Foi, aos 5 anos de idade, ter colocado um chocolate derretido debaixo do travesseiro de Song Shi, transformando o travesseiro dela numa cena de crime. Song Yi quase chamou uma ambulância. Eu aguentei meia hora de interrogatório sem contar nada. A primeira frase de Song Shi ao acordar resolveu o caso. Irmão Shenmue me deu um doce. Song Yi riu até chorar. Naquela noite, minha mãe cortou minha cota de pudim por uma semana. Valeu muito a pena. Aquele doce, ela guardou por 20 anos. Em todo feriado ou data especial, ela tirava para trazer à tona o passado. E, ao trazer à tona, sorria. Depois disso, fiquei mais esperto. Não podia dar presentes que derretessem. Aos 7 anos, dei a ela um filhote de Golden Retriever. Ela o chamou de pudim, dizendo que era amarelinho, igual pudim, um amarelo suave. Aos 9 anos, dei a ela um estojo de canetinhas hidrográficas. Ela desenhou um quadro nosso dois segurando o pudim, me desenhando com 1,80 m. O pudim, ela desenhou como um leão. Ela mesma, se desenhou como uma princesa. Aquele quadro ainda está pendurado na parede do meu escritório. Toda vez que vê, Song Yi elogia a imaginação de Shi Yi. Eu digo, Song Yi, isso não é imaginação. É profecia. O pudim é um cachorro valente, melhor do que eu. Eu só tive coragem de segurar a mão de Shi Yi escondido aos 16 anos. O pudim, com 7 meses de idade, já sabia ficar deitado aos pés dela sem ir embora. Shi Yi tem medo de trovões. Em todo o verão, em dias de tempestade, o pudim pulava na cama e ficava deitado ao lado dela. Queixo apoiado no travesseiro dele, cauda protegendo seus pés. Depois, pudim ficou velho e não conseguia mais pular. Eu assumi esse posto. Shi Yi disse que minha técnica não é boa, que não tenho pelos suficientes. A temperatura, porém, estava boa. No dia em que fiz 18 anos e fui para o estrangeiro, Shi Yi chorou tanto no aeroporto. Minha mãe, Song Yi, também estava com os olhos vermelhos. Meu pai me entregou um cartão e disse, gasta com moderação. Só a Shi Yi segurava firme no capuz do meu moletom, não soltava. Chorava tanto que o pudim ficava andando em círculos ao lado, angustiado. Ele também não mudou de coração. Meu colega de quarto pediu uma foto da minha namorada. Mostrei a pintura que Shi Yi fez. Ele disse, isso não é uma criança. Eu disse, sim, desde pequeno é ele. O colega ficou um tempão em silêncio. Depois disse, um cara como você, na China isso se chama casamento arranjado desde criança, no exterior se chama crime em potencial. Eu mandei ele ir pro inferno. No ano que voltei para o país, Shi Yi estava no 3º ano do ensino médio. Minha mãe me mandou vigiá-lo, disse que tinha medo de um namoro precoce. Fiquei 3 dias acampado na porta da escola. Namoro precoce não descobri, mas descobri o tal pai biológico dele perturbando-o. Na cafeteria, aquele homem bateu na mesa. Shi Yi levou um susto e tremeu. Tirei meus óculos escuros e atirei na cabeça dele. Eu disse, quem você está ameaçando? Eu disse, o escritório de advogados das famílias Shen e Song é enfeite? Os seguranças 24 horas são enfeite. Eu disse, a família Song não vai considerar cooperação com a família Gu. Shi Yi se escondeu atrás de mim e me chamou de irmão Shenmue, a voz trêmula. 17 anos, eu nunca deixei ele passar por esse tipo de humilhação. Gu Bai foi o primeiro e também o último. Depois, a história ficou grande. A senhora Wang ficou mentalmente instável e foi internada num hospital psiquiátrico. Acabou sendo cremada pela própria filha biológica. Gu Bai faliu. Wang Huin foi trabalhar no interior. No dia em que Song Yi despachou as malas das duas, mãe e filha Wang, ficou parada um bom tempo na porta do quarto da criada. Mas Song Shi não sabia disso. Ele só sabia que no dia do vestibular, nossa família de 4 pessoas mais um cachorro ficou em fila na porta da escola. Só sabia que quando saiu da prova de inglês, eu estava na frente, segurando um buquê de flores. De terno e gravata, todo suado. Ele pegou as flores e me perguntou por que estava com tanto perfume. Eu disse, protetor solar. Pudim espirrou. Tenho certeza que foi de propósito. O noivado foi marcado no aniversário de 19 anos dele. Os mais velhos das duas famílias fizeram uma lista de presentes de noivado mais longa que uma lista de compras na Black Friday. Song Yi anunciou a lista de heranças que ele iria receber. Minha mãe não ficou atrás e mostrou todas as heranças de família. A plateia se alvoroçou.
Eu estava no palco com o braço em volta de Shii. Ele ergueu a cabeça e perguntou baixinho: Irmão Shenmue, não estamos sendo muito chamativos? Eu disse: Nesta vida, é só esta vez que vamos ser chamativos. Ele pensou um pouco e perguntou: E da próxima vez? Eu disse: Da próxima vez é o casamento. Ele corou. Enterrou o rosto no meu ombro, a orelha tão quente que dava para fritar um ovo. Foi quando a senhora Wang subiu no palco. Os dedos de Shii ficaram rígidos na minha palma. Apertei a mão dele, abaixei a cabeça e sussurrei no ouvido dele: Não tenha medo, eu já fiz o teste de paternidade. Ele ficou paralisado. Eu disse: Quando eu tinha 5 anos, já te trouxe de volta. Ele arregalou os olhos para mim, a boca abriu e fechou. Eu disse: Fui eu que derramei o chocolate. Fui eu que troquei a criança. A esposa que criei com minhas próprias mãos também fui eu que garanti. Ele ficou com os olhos vermelhos por um bom tempo. No fim, conseguiu dizer: Você já fazia essas coisas com 5 anos? Eu disse: Talento inato. Ele pisou no meu pé. Salto alto. Doeu muito. Mas eu sorri a noite inteira. Quando a senhora Wang foi arrastada pelos seguranças, ela ainda gritava: Minha filha é uma princesa. Wang Huiyin estava com o rosto inexpressivo. Assinou a ficha de internação do hospital psiquiátrico. Dizem que não hesitou nem por um segundo. Depois, ouvi dizer que ele foi trabalhar numa cidade pequena no sul, prestou o vestibular para adultos e fez faculdade à noite. Ele nunca nos contatou. Não o odeio nem tenho pena dele. Só que, às vezes, me lembro do meu aniversário de 10 anos. Quando vi aquele olhar que ele me lançou, de repente entendi. Não era ódio. Era ele me perguntando: Por que você não pode me salvar também? A resposta é: Eu não posso. Aos 5 anos, já escolhi quem proteger. Isso não muda nesta vida. 3 anos depois do casamento, tivemos uma filha. O apelido é Tuan Tuan, porque nasceu toda redonda. Shii disse que parece uma bolinha de arroz glutinoso. Minha mãe segurava a neta sem querer soltar. Meu pai fingia ler o jornal perto da Tuan Tuan. O jornal estava ao contrário. Songyi pegou Tuan Tuan, abaixou a cabeça e beijou a testa dela. Os olhos ficaram um pouco vermelhos. Shii estava encostado na cama, o rosto pálido mas os olhos brilhando. Afastei o cabelo dele, molhado de suor, da testa. Ele sussurrou: Marido, ele é muito feio. Eu disse: Todo recém-nascido é assim. Eu era mais feio quando pequeno. Mas você era um pudim fofo. Ele pensou um pouco e disse: É verdade. No dia do mês de vida da Tuan Tuan, Shii de repente me perguntou: Naquele ano, quando você tinha 5 anos, como você sabia que a senhora Wang ia trocar as crianças? Pensei um pouco e falei a verdade: Não sabia. Eu só queria pegar de volta a roupa que você sujou. E, de quebra, trocar você também. Ele me olhou. Olhou por muito tempo. Então você nem viu direito a cara dela e se atreveu a fazer a troca. Eu disse: Você estava vestindo minha roupinha rosa com mancha de chocolate. Eu reconheci aquela roupa. Ele riu de repente. Riu, e os olhos ficaram vermelhos. Shenmue, você tinha apenas 5 anos na época. Uma criança de 5 anos fazendo isso, não tinha medo? Eu disse que sim, morria de medo. Medo de que minha mãe descobrisse. Medo de que Songyi descobrisse, medo de deixar você cair, medo de não conseguir trocar de volta. Mas mais ainda, medo de acordar e ver outra pessoa no berço ao lado. Shii não falou mais nada. Ela apoiou a cabeça no meu ombro e, depois de muito tempo, murmurou: Na próxima vida, também quero ser seu noivo de infância. Eu disse que sim. Ele disse: Você ainda vai me trazer pudim. Eu disse que traria. Ele disse: Não traga chocolate. Os mantus. Eu disse: Desenhei você, mas também sou eu. Ela me beliscou. Depois, o pudim foi enterrado debaixo daquela árvore de osmantus no quintal. No outono em que Tuan Tuan tinha 3 anos, ele estava catando osmantus debaixo da árvore e de repente ergueu o rosto para nos perguntar o que estava enterrado ali. Shii se agachou. Ela foi arrancando uma a uma as flores de osmantus do cabelo dele e disse: É o melhor amigo da mamãe quando ela era pequena. Tuan Tuan inclinou a cabeça sem entender. Eu estava prestes a pegá-lo no colo. É um cachorro muito bobo. Igual a sua mãe. Comilão, sempre escondendo coisas, mas nunca esconde direito. E o que ele escondeu? Ele escondeu o primeiro doce que o papai deu à mamãe. Escondeu por muitos e muitos anos. Escondeu até o doce derreter e ainda estava lá. Tuan Tuan não entendeu, mas ele se soltou do meu colo. Ele correu cambaleando até a árvore de osmantus,
Colocou um punhado de flores que havia catado na laje de pedra e virou-se gritando bem alto. Também é um bom amigo. O vento soprou as flores de osmanthus, cobrindo todo. Quando Xiii foi pegar a mão de Tuan-Tuan, eu estava atrás, olhando para eles. A luz do sol atravessou os galhos e folhas da árvore de osmanthus, espalhando fragmentos de ouro pelo chão. Lembrei-me da primeira vez que a vi, quando tinha 5 anos. Uma pessoinha minúscula, brilhando de tão branco. Fim do extra.